Oi, Lu. Olá, bom dia. Bom dia. Agora aqui reunidas, né, para a gente finalizar esse trabalho que começamos com o grupo, com essa jornada da meditação. E vamos trazer aqui os pontos principais, né, que a gente identificou para dar uma amarrada com o pessoal aí, que eles podem agora continuar fazendo no dia a dia deles, percebendo, né? Levando mais atenção para isso aí. Isso. Hoje a gente vai falar de alguns pontos fortes da meditação, né? Os pontos cruciais, né? Que a gente considera assim um dos pontos mais importantes, né? Para conseguir nessa caminhada, continuar nessa caminhada na meditação, né? Do relaxamento, da atenção plena, do foco. E a gente achou importante a gente falar desses pontos, né? Então, assim, eu vou começar pelo principal, né, Lu? Porque eu acho que sem esse ponto a gente não consegue realmente entrar no foco, entrar no relaxamento, que é a respiração, né? Então, muitas vezes a gente fala da meditação guiada, por exemplo. A meditação guiada, ela traz como foco, como base a respiração, a nossa respiração, né? Então, a gente está conectado com a nossa respiração. A respiração é um ato de vida, né? É um ato de circulação, né? De vida. Então, e muitas vezes a gente acaba esquecendo de como se respirar corretamente. A gente não respira corretamente, né? A gente nasce sabendo lá a respiração correta, que a gente fala a diafragmática, que são dos bebês, né? Então a gente nasce já com essa respiração correta e a gente vai se perdendo ao longo da vida aí, né? E tanto é que quando a gente está nervosa, quando a gente está ansiosa, a gente trava a respiração, a gente não consegue respirar. Então, um dos pontos mais importantes, que para mim eu acho que é o primordial, é a respiração, né, Lu? Exatamente. A respiração é que vai ser, como a gente diz na meditação, o fio condutor, né? Para que a gente vá para o estado meditativo, para esse estado de mais conexão com a gente mesmo. Isso que a Lu falou é muito importante, Lu, da respiração, ser esse primeiro ato de vida que a gente tem quando a gente nasce, né? A gente, então, inaugura nosso nascimento respirando, abrindo os pulmões, né? E aí, puxando o ar, e esse vai ser o ato inaugural nosso na vida. Então, para a gente ter uma noção da importância da respiração, não só para a nossa sobrevivência, porque ela é uma função automatizada do nosso corpo, senão a gente não vive, né? Mas ela vai para além disso, que aí é quando você fala da respiração diafragmática, né? A respiração total, que envolve o abdômen, o diafragma, né? Que envolve tudo, que o bebê tem, a gente tem quando nasce, né? E por quê? Porque essa respiração plena, ela enche o nosso corpo de vitalidade. Ela inunda todas as células, levando oxigênio, alimentando nossas células todas. E, para além disso, se a gente pensar no campo energético, ela também traz energia e relaxamento para o nosso corpo. E aí, por isso que na meditação, né, a gente retoma essa respiração consciente, que a gente vá trazendo essa respiração mais plena para o nosso dia a dia. Só isso aí já leva a gente para um estado de atenção no momento presente, de relaxamento. Não um relaxamento que deixa a gente alheio, né? Um relaxamento que deixa a gente ali atento no momento presente. Consciente, né? Com atenção plena, né? Isso aí. É isso. E alguns outros pontos, a gente vai falar de uns 4 pontos principais, né, Lu, para também não ficar muito extenso. Então, o primordial, né, para nós, o mais importante é a respiração, então sempre ter foco na respiração, prestar atenção se você está respirando consciente, se você está respirando adequadamente, né? O segundo ponto é que a meditação ela pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, nós trouxemos vários exemplos, várias técnicas, né, vários exercícios, melhor dizendo, do que a gente pode fazer no dia a dia com a meditação, né? Então, nós podemos meditar
tomando um banho, nós podemos meditar tomando um chá, nós podemos meditar comendo, né? Quando a gente trouxe aí a proposta do Mindful Eating. Então, nós podemos meditar qualquer momento do nosso dia, desde que a gente tenha o foco naquele exato momento, lembrando que não é porque você precisa ter foco, atenção plena, que você tem que se desconectar, não poder ouvir nenhum barulho, poder, né, perceber uma distração, né? Você pode, desde que você esteja naquele momento, e não pensando no que você tem que fazer amanhã, ou daqui 1 hora, ou daqui 3 horas, né? Então, a meditação, ela envolve a percepção daquele momento, e isso inclui sons que estão ocorrendo, ou na sua casa, ou no vizinho, ou os passarinhos, né? Você escuta os cachorros latindo. Isso também faz parte da meditação daquele momento. Exato. E Lúcia, falando aí, me lembrou até um post que eu fiz desse livro Meditação Andando. Uhum. Eu não vou guardar aqui as falas certinhas, mas é atribuída a um diálogo de Buda com uma pessoa que vai conversar com ele. E ele pergunta: o que vocês fazem de tão especial aqui, que vocês adquirem tanta sabedoria, né, tanta, vamos dizer assim, qualidade de vida? Não foram essas palavras que eu traduzi na livre tradução. E Buda responde: nós andamos, não sei se conversamos, mas vou colocar aqui. Nós andamos, nós conversamos, nós sentamos, nós comemos. E aí a pessoa que pergunta fala: mas Buda, todos nós andamos, conversamos, sentamos e comemos. E Buda responde: mas quando nós andamos, nós andamos. Quando nós conversamos, nós conversamos. Quando nós sentamos, nós sentamos. E quando nós comemos, nós comemos. Exatamente. Ou seja, nós estamos fazendo aquilo com presença, né? E aí a gente começa a observar que no nosso dia a dia, nós muitas vezes estamos comendo e mexendo no celular, né? Comendo e realizando uma outra tarefa. Assistindo uma TV, né? Uma TV, exatamente. Conversando com uma pessoa, mas já pensando no que vai fazer. Então, assim, andando, mas não observamos aonde estamos passando. Então, esse estado de presença, né, Lu, esse convite que a gente faz, esse meditar que nós estamos dizendo. Claro que a meditação, ela também tem outros aspectos mais amplos, né? Mas dentro do que a gente está propondo aqui, dessa meditação inicial, essa conexão, a base, né, da meditação. É a base. É isso aí. Exato. É isso mesmo. E o terceiro ponto que a gente acha mais importante seria a persistência, né? Porque, como a gente falou, nada é fácil no começo, né? São hábitos que a gente não tem no nosso dia a dia, né? Então, a meditação é uma prática que muitos de nós não tínhamos no nosso dia a dia, né? Não tinha contato, não sabia como era, não sabia como praticar, né? Nem pensava às vezes em praticar, né? Então, quando você começa a fazer isso, a praticar, você vê que no começo é difícil, e a gente até, vou repetir de novo, que a gente já falou do treino, né? Quando a gente quer força no corpo, músculos no corpo, a gente tem que treinar. Então, a gente vai na academia, quando você chega na academia, você não consegue pegar no primeiro dia 30 quilos, né? 10 quilos de cada lado. Não consegue, você tem que ir 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, e vai treinando, vai treinando, vai treinando. Quando você vê, você já tá bombado, você já tá, né, grande, com força. A mesma coisa é o nosso cérebro, a nossa energia. Eles têm que ter treino, né? E aí é um pouquinho por dia. Então é a persistência. Hoje eu vou meditar 1 minuto. Amanhã eu vou meditar 3 minutos. Aí, quando se sente confortável, aumenta mais 1, 2 minutinhos. E vai, aos pouquinhos. Porque, como a Lu falou, tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa prazerosa, né? Não tem que ser uma coisa por obrigação, né? Então, tudo quando a gente põe uma obrigação, acabou, né? Não é mais aquela coisa que a gente faz para nós, a gente faz porque tem que fazer. E o tem que fazer não é saudável, né? Exato. É isso aí.
Uma coisa que me lembrou também, Lu, é que tem dias que a gente não consegue meditar. A gente falou disso também no nosso encontro. Tem tempo que a gente sabe disso. A gente não consegue. Tem dia que, gente, mesmo agora, a gente já tem mais tempo nessa prática. Tem dia, por exemplo, que eu não consigo. Nem o chá eu consigo. Nem fazer essa conexão, tomando um chazinho, né, mais tranquilo ali, para tentar, nesse momento, estar mais presente. E tá tudo bem. Se você não consegue, faz, por exemplo, uma respiração mais profunda, né, percebe um pouquinho sua respiração, 10 segundos, 15 segundos, já faz a diferença. E essa vai ser a sua meditação do dia. Tá tudo bem, porque foi gostoso, foi possível, foi leve. E aí, no outro dia, você vê como é que eu estou hoje. Consigo fazer? A gente tem a meditação de 1 minuto, né, Lu? Sim. Que a gente passou, quer dizer, que é bem tranquila. Mas não consigo 1 minuto, não estou conseguindo. Então, tenta a questão de tomar o banho, né? Ou de tomar um chazinho, ou de tomar um café, ou de olhar uma paisagem, qualquer coisa para estar persistindo. Porque isso é interessante, né, Lu? Porque, assim, são coisas que a gente faz já estamos habituados a fazer. Então, comer é uma necessidade, a gente vai fazer a todo momento, né? Tomar um banho é uma necessidade, a gente vai tomar banho todos os dias. Então, para aquela dificuldade de parar e fazer só a meditação, eu vou parar aqui e só meditar. Tem gente que às vezes não consegue. Então, complementa com o que você já tem que fazer no dia a dia. Então eu tenho que tomar banho, né? É uma necessidade, eu gosto, eu preciso fazer minha limpeza, né, minha higiene pessoal, tá bom. Então, já que eu vou tomar o banho, por que não colocar a meditação junto? Né? E aquela percepção de sentir a água, de sentir a temperatura, as sensações, tudo isso já é uma meditação. Então, se você não tem tempo mesmo para meditar, não consegue parar, inclui ela nas coisas que você está fazendo. Né? Você vai pegar um livro, se concentre naquele livro, viaje dentro daquele livro, né? Não fica lendo. Eu, antigamente, às vezes, eu pegava um livro, eu estava aqui no primeiro capítulo lendo, Quando eu chegava na última palavra, eu falava, gente, o que eu li? Porque eu estava lendo, na verdade, estava passando o olho e pensando, putz, amanhã eu tenho que ir lá buscar aquele negócio. Aí chegava lá no final, vou ter que voltar, porque eu perdi metade do assunto daquele capítulo. Né? Então, isso é o quê? É você estar fazendo uma coisa sem atenção. Né? Então, a meditação, você está lendo o livro? Não, eu vou focar aqui, eu vou ler aqui. Né? Eu estou tomando um chá? Não, eu vou tomar o meu chá. Então, isso é meditação. Né? E é uma boa dica para quem tem dificuldades para parar e fazer só a prática da meditação. Né? Sim. É isso. E a persistência vem nisso, você ir fazendo aquilo que é possível no seu dia. Isso vai te dar também essa continuidade, né, Lu? Sim. Que é isso que te mantém nesse movimento e fazendo com que te dá prazer. Porque exatamente. Senão a gente acaba deixando para lá. Tem uma academia para fazer. E aí a gente entra no quarto ponto que a gente gostaria de falar, que é o objetivo, né, Lu? Que a gente fala que tudo na vida nós temos que ter um objetivo. Por que a gente vai fazer tal coisa? Né? Porque se a gente não tem algo que sustente aquele projeto, aquela prática, aquela intenção, a gente acaba desistindo. Né? Mas por que eu estou fazendo isso? Porque sim, né? Então, por que eu estou fazendo a meditação? Por que eu escolhi praticar a meditação? Então, coloca um objetivo, né? E aí, naquele momento que você fala assim, tem que meditar? Mas por que eu estou meditando? Por conta disso, disso, disso. Eu já propus, né? Eu já tracei um objetivo com aquela prática. E isso não só com a meditação, mas com tudo na nossa vida, né? Com tudo. E aí vem aquela dica de anotar no caderninho. Exato. Adorei essa dica. O que está acontecendo na meditação, porque a gente vai sentir muitas reações, mesmo que seja de 1 minuto, mesmo que seja tomando só um chá, mesmo que seja só prestando atenção no banho, mesmo que seja só fazendo uma respiração, muitas vezes a gente tem sensações do corpo que não são agradáveis, ou que são agradáveis, né? Vem sentimentos, emoções, vem raiva, vem desconforto. E aí, você não vai dar atenção àquilo, claro, você vai sentir, vai voltar o foco para a sua respiração, vai deixar aí a sensação e tudo mais.
Mas depois, né, Lu, aí eu vou te pedir para você falar da dica de anotar. E por que é legal anotar? Porque depois você vai até observando se o seu objetivo, aquele objetivo inicial, né, que você colocou, não vamos colocar também um objetivo muito grande, uma meta muito grande, assim. Não, é um objetivo. O que você quer com a meditação? Tranquilo. Por quê, né, que você vai iniciar a meditação? Isso. Porque eu sou uma pessoa muito estressada, muito ansiosa, e eu quero ter a qualidade de vida, sei lá, tô dando um exemplo aqui. Então tá bom, então o meu objetivo com a meditação é ter qualidade de vida. Então, sei lá, eu tô doente porque eu tô estressada, eu tenho gastrite porque eu sou estressada, que eu tô nervosa, não sei o quê. Tá, então eu quero ter saúde. O meu objetivo é saúde, o meu objetivo é me curar dessas doenças que o estresse me causa, que a ansiedade me causa. Então, toda vez que você falar, não sei se eu vou meditar, vai vir esse objetivo, tá? Mas você não quer saúde? Você não quer viver com qualidade de vida? Isso eu tô dando um exemplo, mas pode ser qualquer um, tá? Então, você vai parar e pensar, não, eu vou meditar porque eu quero ter saúde. E aí vem a dica do... E aí nós temos também a dica do caderninho, né? Que é o quê? Quando a gente está meditando, que a gente está naquele relaxamento profundo, a gente realmente entra em conexão com a gente, em contato com o nosso interior, né? Isso é certeza, né? Então, quando a gente entra em contato com o nosso interior, porque as respostas, elas não estão fora, elas não estão no externo, né? Como a gente busca. Elas estão interno. Então, às vezes, o nosso mundo está um caos porque dentro a gente não consegue organizar, não consegue parar. Então, quando a gente entra em meditação, em relaxamento, a gente começa a ter essa conversa interior, né? Onde pode vir insights, pode vir frases, imagens, situações, sensações, qualquer coisa que você vai perceber que, opa, isso está diferente, né? Isso, eu não sentia isso. Por que veio essa frase do nada na minha cabeça, né? Às vezes a gente fala, é coisa da minha cabeça. Mas por que ela veio? Você estava pensando nisso? Não. Aí, de repente, veio aquela palavra, veio aquela pessoa, veio aquela... Por quê? Por que veio aquela pessoa na minha cabeça? O que eu tenho com ela? O que eu tenho para trabalhar com essa pessoa? Né? Então, isso são exemplos. Então, você vai ter um caderninho, você vai deixar lá no seu ladinho quando você for meditar, ou quando você, né, do lado na cabeceira da cama, porque nos sonhos a gente também pode ter isso. Então, você vai fazer um relaxamento antes de dormir. Então, você já entrou naquele relaxamento profundo, aí você vai dormir. Durante o sono, pode vir também todas essas, né, esses insights que a gente está falando. Acordou, pega o caderninho, não precisa descrever o sonho, eu sonhei isso, isso, não. Mas assim, aquela sensação, nossa, no sonho eu tive uma sensação de alegria, ou de desconforto, ou de... O que você sentiu? Põe lá, né? Põe a data, ó, senti no sonho isso, 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 ou veio uma frase que ficou ali na sua cabeça, ó, frase tal, 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 né? E aí, com o passar dos dias, você vai pegar aquele diário, né, que é meio que um diário, e você vai começar a ler, né? Ah, então na primeira meditação eu senti isso, na segunda meditação eu vi aquilo, na terceira me veio aquela pessoa. Meio que você monta uma história, né? Se começa... Aquilo pode te trazer uma clareza, por exemplo, de uma situação que você está vivendo e que você não sabe para onde ir. O que eu faço? Para onde eu vou? Por onde eu começo, né? De repente, ali está a resposta. Você só precisa saber interpretar, né? Olhar e sentir. Tá, sonhei com isso, veio essa palavra, eu sonhei com aquela pessoa. Será que eu... Um exemplo, tá? Será que eu não preciso, de repente, perdoar aquela pessoa? Ou conversar com aquela pessoa e pôr um assunto que, de repente, né, tá inacabado? Sei lá, é um exemplo, tá? Mas... Ou o que aquela pessoa tem que eu poderia usar na minha vida, se a pessoa faz isso, olha que legal, de repente não estou precisando trazer isso para minha vida também. Exatamente. Né, e por que o caderninho? Para que na hora da meditação você não entre nessa conversa mental. Vai ver a sensação, vai ver a sensação no corpo, ou uma emoção, ou como a Lu falou, o nome de alguém, alguma coisa, você vai soltar aquilo. Não se preocupe em reter na sua memória, nem pensar naquilo. Solta e continua como a gente já passou para vocês o processo.
Exato. Depois que terminar, o que ficar na sua mente é o que é importante. O que você lembrar depois para anotar no caderninho, não se preocupe com isso. Vai ver o que for importante, né, Lu? Sim, e aí lembrando também que isso não é regra, tá? Não é regra. Não vão se julgar. E hoje eu meditei, mas não veio nada, não senti nada, não lembrei de nada. Ok. Não, a gente não está falando que toda vez que você meditar. Não. E outra coisa, toda vez que você meditar, pode vir um sentimento bom, pode vir um sentimento ruim. Né? Você pode ficar irritada, pode vir aquela sensação de desconforto. Então, assim, nem sempre vai vir uma coisa boa. O que você não pode é embarcar nessa sensação e seguir com ela. Né? Ah, eu tô irritado, vou ficar irritado o dia inteiro porque eu tô irritado. Não, é perceber o porquê que você tá irritada. Por que de repente você tá irritada? Por que aquele dia não é um bom dia? Porque tá te trazendo uma sensação, né? Tá despertando alguma coisa em você. Então, isso que é o legal, você perceber como espectador, não entrar no negócio, não entrar a fundo, né? Então, perceber por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô irritada? Né? Eu tô meditando aqui, tá me vindo uma irritação, por quê? Então, assim, sem julgamento, sem querer resolver. Ai, não, tô irritada, eu preciso melhorar isso aqui. Não, você não precisa nada. É só você continuar do jeito que você tá, perceber, tô irritada, por que eu tô irritada? Né? Veio alguma coisa? Não veio? Ok. Amanhã você tenta de novo, faz de novo e vai. Isso é um processo e não tem regra, não tem certo e errado, não tem que acontecer, não tem, tá? Não então tem. É só uma dica que a gente dá para facilitar para vocês. Para vocês. E a questão do anotar é para que você não fique tentando resolver essa situação. Libera aquilo, volta a atenção, né, Lu, para a respiração, para o som, para a meditação guiada. E aí, como você vai anotar, como a Lu falou, depois você pode ter insights sobre isso, né? E também você vai começar a observar, com o passar do tempo, quanto você já não tem nem as sensações que você tinha antes. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei, eu me coçava todinha. Eu tinha, tipo, um faniquito, assim, eu coçava e até perguntei, né, a pessoa que estava me conduzindo como que eu faria. E aí ele me disse, pode coçar, só coça consciente de que você está coçando. Não vai coçar automaticamente e parecer que está meditando, não. Você vai, então, coçar consciente da parte que você não está aguentando, o que eu vou fazer, né? E volta para a sua meditação. E hoje já não acontece comigo. Muito raro hoje alguma parte do meu corpo coçar, assim. Então, é legal você anotar que você vai percebendo, olha, eu já consigo agora meditar sem ter todas aquelas reações, né? Enfim, então, isso é uma dica muito legal e que eu acho que vocês não vão encontrar por aí, não. O Luke trouxe essa dica. Eu achei maravilhosa. Então, são dicas, assim, simples, né, que a gente consegue fazer, né, em qualquer... Pega um caderninho, pode ser um pequenininho, bonitinho, a mulherada aí que gosta daquelas bolsas, né, a gente adora as bolsonas, pega o caderninho, deixa na bolsa também, porque de repente você vai sair, sei lá, tá lá sem fazer nada, vou dar uma meditadinha, aí de repente vem alguma coisa. Então pega um caderninho, não precisa ser nada muito, né, um negocinho ali, um bloquinho de nota, o que for, né, só para você ter ali perto, se não deixa passar, acaba esquecendo. Né? Então, isso são dicas que a gente dá para facilitar o processo aí, né, do início da meditação. Exatamente. Né? Então, esses foram os pontos que a gente achou legal de trazer para vocês, né, um dos pontos principais. A gente colocou muita coisa boa lá no grupo, né, muitas meditações, relaxamentos, dicas. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês nesse processo, nesse início, porque a proposta do grupo era esse, né? Era essa de inserir vocês nesse mundo da meditação, né? Da prática da meditação. Então, como muitas vezes, muita gente relatou que não conseguia meditar, que nunca tinha tentado, que nunca tinha feito. Então, acredito que a gente ajudou nessa questão, né? A gente fica grata também por todos que participaram, por todos que estiveram aí até junto com a gente até nesse momento, né? E que investiram, né? Dar os parabéns, porque vocês investiram esse tempinho para vocês. Espero que vocês tenham feito, né? Porque a gente sabe que muita gente está no grupo, às vezes só olha, não faz, mas tá tudo certo. Vai ficar lá no grupo por um tempinho ainda, quem quiser, volta lá, entra nas meditações, faz.
porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza que isso é um presente, né, que vai ajudar vocês, que vai trazer muito benefícios para vocês. E vocês, né, quem gostar, quem se sentir bem com a meditação, pode procurar se envolver mais, estudar mais, se aprofundar mais, aí é o caminho de cada um. Mas a nossa proposta era inserir isso na vida de vocês, né, Lu? Isso aí. Aí, aproveitando isso que a Lu falou, eu vou deixar aqui o nome de um livro que eu acho muito legal para quem quiser pesquisar mais, né? Meditação, um estudo prático, da autora Adelaide Gardner. Depois eu vou deixar escrito no grupo para vocês terem direitinho, tá? É uma indicação. Tem outros livros maravilhosos. Tem muitos livros, né? Só para vocês terem alguma indicação, né? Se já não tem, para começar a conhecer, quem quiser, um pouco mais da meditação, com mais profundidade, no sentido de ir além do que a gente já trouxe, né? Exatamente. E também no YouTube, quem sentir de seguir o Lama Padma Santé. Também vou deixar para vocês um canal deles se seguirem lá, vou deixar o nome direitinho, que é o Lama, com quem eu também comecei a meditar lá no Rio Grande do Sul, e é um físico, uma pessoa que traz isso de uma forma bem, assim, para o Ocidente, né, essa prática, com uma explicação muito legal, assim, traz questões científicas também, então é bem interessante. Então, a gente está deixando para vocês agora fontes mais, para vocês pesquisarem, se aprofundarem mais, né? É esse o nosso intuito de trazer isso para vocês, das nossas vivências, né, Lu? Das nossas pesquisas, daquilo que a gente sabe que é uma coisa, uma fonte segura, confiável para vocês. Exato. Né? É isso aí. Então, da parte da meditação, nós fechamos, né? E agora a gente gostaria de fazer uma apresentação aqui rapidinho, tá? É uma divulgação de um projeto que está saindo da forma aqui quentinho. E nós gostaríamos de compartilhar primeiramente com vocês, que estão aqui no grupo, né? Essa semana nós faremos 2 lives, se eu não me engano, é na quarta e na quinta, né, Lu? Isso, perfeito. E depois a gente pode passar o horário certinho, acho que é 7h30 que vai ser. 7h30, né? 7h30. Tá. Depois a gente coloca também no grupo, para vocês, quem quiser assistir, né? E então nós vamos divulgar aqui na primeira mão para vocês, né? Esse projeto, explicar o que é, a proposta. Então, deixa eu abrir aqui a apresentação para vocês. Pronto. Tá vendo legal aí, Lu? Uhum. Tá. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. Esse projeto, né, nós veio o nome para nós do Despertar do Curador Interior, né? O que significa esse nome? A cura vem de dentro, né? A nossa cura, todos nós temos o poder de nos curar. Assim como nós criamos um problema, criamos uma situação, porque a responsabilidade é nossa. É difícil assumir, mas tudo que acontece na nossa vida, seja de bom ou de ruim, é responsabilidade nossa, tá? Então, às vezes é ruim admitir, mas é. E assim como a gente cria, a gente pode resolver, né? Internamente a gente consegue curar, a gente consegue resolver os nossos problemas. Então, esse trabalho veio com essa proposta de despertar em cada um esse curador que existe dentro de cada um, né? E aí, então, o que é esse projeto, né? Eu vou ler aqui, é uma jornada, né, onde vocês vão compreender e vivenciar os processos de autoconhecimento, harmonização dos aspectos de vida, ganhar consciência sobre as nossas atitudes, né, escolhas, como eu falei agora, tudo que a gente escolhe, as nossas atitudes são responsabilidades nossas, aprender recursos simples e poderosos para manter no dia a dia o equilíbrio energético e emocional, porque não é só físico, né? Nós temos a nossa parte energética, a nossa parte emocional, e se a gente cuidar só de um pequeno fragmento, né, se a gente fragmentar o ser humano, a gente nunca vai conseguir a qualidade de vida, porque nós somos um todo,
né? Então não adianta cuidar só do físico, ou cuidar só do emocional, ou cuidar só do espiritual. Não, a gente tem que integrar tudo. E essa é a proposta, trazer um pouquinho desse autoconhecimento para vocês, né? Lu, se você quiser ir complementando, você me trava, tá? Não, eu queria só complementar ali. Não, tá eu vou ótimo. falando. É isso aí, eu gosto disso. Então, não, é só complementar que tem até um médico que eu sigo no YouTube, do Dournal, ele é gaúcho, e ele é, assim, um médico, ele já tem até mais idade, assim, ele surfa, faz tudo, ele traz muita questão da saúde, da alimentação, da prática de exercício, ele, inclusive, fala muito da musculação, e muito, muito sobre isso, sobre vitaminas e tal, então eu acompanho para ter umas dicas com ele, eu gosto muito, porque a gente tem que cuidar desse veículo físico, né? E aí, o Dr. Nal teve um problema de saúde bem grave. E então ele traz esse relato, dizendo, gente, eu tinha esquecido que eu não sou só o corpo físico, biológico e químico e hormonal, que eu tenho a minha parte emocional e a minha parte energética. Então, agora ele iniciou um trabalho, inclusive com meditação e outras práticas, para cuidar da parte energética dele. Eu achei muito interessante, porque ele é um cara muito fera, um médico muito bem formado e informado, né? Tem todo um projeto, um trabalho com muitas pessoas no Rio Grande do Sul, e ele trouxe isso, e quando eu vi, eu falei, legal, tá chegando isso mesmo, né? Hoje em dia a gente tem muitos médicos, né, que estão fazendo essa integração, né, da ciência com o holístico, vamos dizer assim, né, e isso é muito bom, porque quanto mais houver a integração da ciência com esse mundo oculto, vamos dizer assim, né, que as pessoas gostam de falar que é oculto, é melhor, porque é onde a gente vai conseguir integrar o ser humano, né? Eu, se me permite, Lu, um minutinho, eu sou nutricionista, né, de formação, e chegou um momento da minha vida que a nutrição tradicional já não me fazia muito mais sentido, né? Só aquele negócio de pode comer isso, não pode comer aquilo, faz um cardápio lá, arroz, feijão, batata, né? Entendeu? Então, hoje eu me auto-intitulo como nutricionista holística, né? Eu sigo uma nutrição mais funcional, mais comportamental. Então, o que eu faço? Eu pego a nutrição, mas eu olho também o comportamento da pessoa, as emoções da pessoa, eu levo tudo em consideração. Porque cada um é diferente, não tem como a gente pegar uma regra e aplicar em todos, né? Porque o que funciona para um não vai funcionar para o outro, né? Então, essa parte holística, ela é muito importante, né? Olhar o ser como um todo. E é essa a proposta do projeto que a gente quer, né, trazer para vocês. Então, como que vai ser esse projeto? Então, vão ser 4 encontros em grupo, onde a gente vai aplicar o Reiki, né? Para quem não conhece, vai conhecer, que é a energia Reiki, muito poderosa, energia de cura. Aura Master. Aura Master é uma técnica de alívio imediato, onde nós fazemos afirmações e algumas posições, bater no peito, né, no topo da cabeça. Então, é uma técnica muito legal. Vai ter também. A gente vai trazer um pouquinho do olhar aí da psicanálise ligada com a espiritualidade, né? Então, eu e a Lu, nós somos psicanalistas também, espiritualistas. Então, a nossa psicanálise tem esse olhar espiritual, não tem nada a ver com religião, tá? A gente só traz a essência da pessoa para a psicanálise, né, Lu? Não olha só o tradicional ali, só o comportamento, traz tudo, né? Então, vê de uma forma mais profunda. A gente ali, na psicanálise e espiritualidade, a gente aborda, além do inconsciente, que já traz toda essa espiritualidade, na verdade, a gente vai trabalhar esse inconsciente com o nível energético dele, com outras questões que são abordadas, além só da vivência intrauterina e sequencial aí da pessoa. É isso aí. E também vamos trazer um pouquinho do poder dos cristais, né? Que a gente sabe que eles têm uma energia, né, fora de sério, da fitoenergética. O que é a fitoenergética? É a energia das plantas,
Então, a gente pode fazer muita coisa com as plantas, a gente vai trazer um pouquinho também. Olha, eu ligada nas plantas. E técnicas transformadoras de meditação com a chama violeta. Nós vamos ter 2 convidadas especiais, que uma vai trazer essa meditação da chama violeta, que é a chama de Saint Germain, e a outra vai trazer um pouquinho desse olhar do sagrado feminino, lembrando que não é só para as mulheres, tá? Ela vai falar um pouquinho do ciclo também das fases da lua, né? Que traz, que mexe com a gente, né? Com todos nós. Com todos nós, não só com as mulheres. Pode falar. Mexe, inclusive, com o nosso planeta, porque conforme a fase da lua, a gente sabe disso, as marés mudam. Sim. Né? Inclusive, na agricultura, se trabalha muito com as fases da lua para fazer a agricultura mais tradicional, né? Tá. Então, a gente sabe que mexe com o nosso planeta, como que não vai mexer com todos nós? Exato. Isso é muito legal. Então, vai trazer esse olhar também, tá? Então, a programação aqui eu não vou falar tudo, tá, gente? Porque senão a gente vai ficar muito extenso. Nós vamos colocar depois essa apresentação para vocês. Então, só para vocês terem uma ideia, vão ser 4 encontros, e em cada encontro a gente vai abordar um tema, uma técnica, né, então, que a gente aplica, e uma sugestão terapêutica, que é uma lição de casa, tá? Então, todos os encontros a gente vai conversar bastante, vai aplicar as técnicas, relaxamentos, né, todos isso que a gente falou, e vai deixar um deverzinho de casa para vocês fazerem durante a semana, para vocês continuarem nessa conexão, né, todos os dias, não só no dia do encontro, né? E aí, na verdade, vão ser 4 encontros, mas a gente vai ter, fora esses 4 encontros, mais um, que ou eu ou a Lu, nós vamos, como que se fala? Vamos acompanhar vocês, né? Vamos trazer ou um relaxamento, ou uma meditação, né? Para fazer esse acompanhamento entre os nossos encontros. Tá? E nesse acompanhamento também a gente vai conversar com vocês e ver como vocês estão, qual a dificuldade que vocês estão tendo de colocar aquela sugestão terapêutica em prática. Então, a gente vai também olhar para isso, para poder trazer para vocês também algumas possibilidades, se alguém estiver tendo dificuldade em relação a isso. Isso. E serão meditações diferentes também do que a gente trouxe, né? Claro, continuando esse processo aqui, mas a gente vai trazer outras possibilidades também. Exatamente. E aí, alguns bônus que a gente vai disponibilizar para vocês, dar para vocês, né? Então, nós vamos ter um e-book dessa jornada, né? E nesse e-book vai ter um ritual, como se fosse um cardápio, vamos dizer assim, um cardápio energético, onde a gente vai colocar ali todo dia o que vocês podem fazer, né? Então, no domingo, façam isso, podem fazer isso, isso, isso. Na segunda, na terça. Então, durante 7 dias, vocês vão ter um ritualzinho que é para vocês inserirem na sua vida, né? Continuar naquele processo. Então, vai ser um ritualzinho muito legal para vocês poderem continuar essa conexão, né? Vai ter o e-book do Sagrado Feminino, onde a nossa convidada vai disponibilizar. Nós vamos dar um sorteio de consulta de radiestesia radiônica com a Luciana Fonseca e um sorteio de atendimento de Aura Master com análise kármica, comigo, tá? Que aí eu uso o tarô mitológico, né, para fazer esse trabalho. Mas é um trabalho muito legal. Muito lindo. Só fez comigo, é maravilhoso. E também um sorteio de um japamala e uma orgonite. O japamala, peraí, gente, que eu não me programei, eu devia ter pego. Eu vou mostrar para vocês. Lu, pode bater no papo. Vou falando. Tá. Então, o japamala, a Lu vai mostrar para vocês, ele é vamos dizer assim, uma possibilidade de meditação para quem tem dificuldade de se concentrar, inclusive para meditar.
E quem vai falar desse Japamala vai ser a convidada que vai fazer a meditação da chama violeta. Ela vai explicar o Japamala, explicar como você pode meditar com o Japamala. Ela vai guiar vocês com a meditação, mesmo que você não tenha, né, que estiver na jornada do Japamala, não tem problema. Ela vai guiar com o Japamala uma meditação também. E ela faz Japamalas lindos, depois quem quiser, né, adquirir, mas a gente vai fazer o sorteio desse Japamala. Exato. Então, eu voltei aqui só para mostrar para vocês rapidinho o Japamala, tá? Esse aqui é um cordão com 108 contas, esse aqui é o que fiz, tá? Para fazer a meditação. Então, você vai meditar com um mantra, por exemplo, você vai contando aqui. É como se fosse um tercinho, tá? Lembrando que não tem nada a ver com religião, não tem cunho religioso, mas é só para vocês assimilarem o que seria um Japamala. E aí tem 108 contas, tá? Então, seria esse. E orgonite, eu faço as orgonites, não sei se vocês conhecem, mas a orgonite é isso aqui, ó. Dá para ver aí certinho, Lu? Dá, tô dando para ver. Isso, abaixa um pouquinho aí. Aí. Tá? Então, aqui tem uma pedra, tem cristais, né? Essa aqui dá para ver um pouquinho da base, ó, de metais. Abaixa um pouquinho, irmão. Aí, sim. Perfeito. Base de metais, né? Cristais também, pedras. Tá? Então, o que é a orgonite, né? A orgonite é um filtro de energia. Então, a base da orgonite é resina, é uma base metálica de alumínio, cobre, e tem o cristal de quartzo. Então, ela absorve, né, a energia ruim do ambiente, através do metal ele conduz para dentro da resina, o quartzo ele faz a transmutação, a transformação dessa energia, e solta uma energia pura, uma energia positiva, tá? Então, ele faz esse processo. E aí nós podemos incluir pedras, né? N pedras de ametista, né? Qualquer pedra, que as pedras têm os cristais têm as suas funções, e aí dependendo do que a gente quer também proporcionar para aquele ambiente, se é proteção, se é controle emocional, equilíbrio emocional, aí a gente vai trabalhando com as pedras, mas resumidamente, uma orgonite é isso. E vai ter um sorteio de uma orgonite também, tá? E mais, né? Eu e a Lu, nós somos terapeutas, eu sou nutricionista também, e aí nós oferecemos 20% de desconto, é um incentivo, né, para o pessoal que participou aí desse grupo. Então, os 20% de desconto em qualquer das terapias que a gente aplica, né, psicanálise, qualquer uma dessas terapias, inclusive na nutrição, né, quem tiver interesse. Então, a gente está disponibilizando esse incentivo para vocês, tá? Muito bom. E quando vai ser? Então, eu já adiantei aqui um pouquinho, nós teremos as 2 lives preparatórias, que será a semana que vem, então uma na quarta e uma na quinta, né, às 7h30. Então, a primeira live a gente vai falar um pouquinho do que somos, não trazer esse olhar, né, mais profundo do que somos e o porquê estamos aqui. E a nossa convidada especial vai falar um pouquinho, é na quarta que ela vai falar? É na quarta. Uhum. Do sagrado feminino, tá? E na quinta-feira, que é a segunda live, nós vamos falar como as doenças acontecem, por que elas acontecem, e vamos ter a segunda convidada especial, que vai falar um pouquinho dessa meditação, né, dessa proposta da chama violeta, para quem não conhece, tá? E quando vai ser os encontros? Então, serão 4 encontros, 4 quartas-feiras, das 7h30 às 9h, tá? Então, serão nos dias 13, 20, 27 de outubro e 3 de novembro, tá? E mais aquele encontro que a gente vai definir com o grupo que dia que vai ser, qual o horário melhor para o pessoal. Então, aquele outro encontro de acompanhamento nós vamos definir depois que o grupo já tiver certinho para definir horários, né? O melhor horário para vocês, tá? Isso aí. Perfeito. E aí nós vamos falar um pouquinho dos valores, né? Primeiramente, trazer o valor, o valor, como que eu posso dizer, de ajuda mesmo, né? Que a gente está trazendo, a gente está disponibilizando todo o nosso conhecimento, todo o nosso trabalho, né? De tempos, de estudos, né? Para poder ajudar, porque a gente sabe que
Hoje, muitas pessoas estão precisando, né, de um auxílio, de uma ajuda. Então, veio para nós esse projeto, né, com esse intuito de ajudar, mas também nós temos o nosso valor, o nosso custo, né? Nós tivemos muitas formações, a gente estudou muito para poder trazer tudo isso para vocês, né? Então, nós investimos muito, né? Investimos muito. Então, o valor que nós gostaríamos de propor é o 167 à vista, via Pix, transferência Pix, ou R$ 197 parcelados até 3 vezes no PicPay. Então, na verdade, esse valor é um valor único para os 4 encontros. Então, se a gente parar para pensar, uma sessão de terapia, a gente cobra em torno, né, dos 167, 150, 160, depende da terapeuta, ela vai ter um valor. Mas, em média, por aí, a sessão é esse valor, ou seja, uma sessão, o valor de uma sessão, nós estamos fazendo para 4. Lembrando que não é sessão nesse caso, né? É uma jornada, é um projeto, mas se fôssemos fazer uma sessão, pagar por sessão, nós pagaríamos esse valor por sessão, seria esse valor 4 vezes, né? Isso. Na verdade, então seria um valor de uma sessão, nós estamos propondo para essa jornada inteira, que serão 4 encontros, não são 4 sessões, não, mas são 4 vivências. Você não vai estar só aprendendo uma teoria, você está vivenciando, experienciando, né, tendo uma técnica aplicada em você e ainda levando alguma possibilidade de cuidado para continuar fazendo isso no seu dia a dia pro resto da vida. Exatamente. Né? E fora esses 4 encontros de vivência, nós teremos mais 4 encontros de acompanhamento, né? De cuidados que a gente vai dar para vocês, né? Assim, pegar mesmo, né? Encaminhar, pegar na mão e levar vocês, né? O que vocês estão sentindo, qual a dificuldade, né? Então, ajudar. Então, na verdade, são 8 encontros, né? Não serão só 4. Exato. Né? E também só colocando aquilo que eu acho importante, esse valor, gente, é um valor de incentivo que a gente está fazendo do lançamento da jornada. O valor inicial, o valor da jornada mesmo, esse incentivo aí está em torno de 50% de desconto. Para vocês terem uma ideia. Então, o valor da jornada ele é um valor maior, né? Mas a gente quis fazer um valor de incentivo para lançar essa jornada, porque a gente verificou que muitas pessoas precisam. A gente está terminando um ano que foram 2 anos muito difíceis, né? Totalmente diferente da humanidade que vive nessa época, né? Então, a necessidade desse trabalho é muito grande na nossa vida, e porque quando a gente traz isso para a nossa vida, além de nos beneficiar, a gente está beneficiando o nosso entorno também. Exatamente. Né? Exatamente. E é uma maneira muito legal de encerrar esse ciclo que foi tão difícil, que está se encerrando, apesar de alguns cuidados vão permanecer, e de inaugurar um novo ciclo em 2022. Exato. Então, isso aí. É isso aí. E para quem esteve com a gente nessa jornada da meditação e boas práticas, nós vamos dar um incentivo de 10% de desconto no valor, tá? Então, para vocês que estão no grupo, que participaram e que se sentirem no coração de continuar nessa jornada com a gente, nós vamos disponibilizar 10% de desconto para vocês. Certo? Certíssimo, é isso. A gente finaliza com uma frase que eu gostei muito, mas não achei o autor, desconhecido, mas que fala que quanto mais você se organiza no lado de dentro, mais a vida se organiza do lado de fora, que foi justamente o que eu falei agora há pouco, né? Quando a nossa vida está um caos, olhe para dentro, porque 100% de certeza é algo dentro de você que não está bem e que você está projetando no seu mundo externo aí, né? Então, quando nós estamos desorganizados internamente, a nossa vida externa também vai estar desorganizada. Então, essa é a proposta do autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, quanto mais você se percebe e se permite, melhor vai ser a sua vida, né? Porque você vai começar a entender coisas que sem o autoconhecimento você jamais conseguiria entender. E aí você fica naquele ciclo, porque eu sou assim, porque acontece comigo, porque é isso, porque é aquilo. Porque você não tem um autoconhecimento e não conhece. Então, essa também é um pouquinho da nossa proposta,
de ajudar vocês a trazer um pouquinho dessa organização interna, que é um passo difícil ainda, né? Mas é como na meditação, dia após dia, passo por passo, um pouquinho por vez, e a gente chega lá. É isso aí. E a gente precisa dar o primeiro passo. Sem o primeiro passo, a gente não vai ter essa caminhada, ou não vai caminhar de uma maneira diferente, mais prazerosa, com mais qualidade no nosso caminho. Exatamente. Porque mesmo que você não esteja sentindo nada, que bom, não, tô legal, né, só quero realmente conhecer, então ótimo, invista na sua saúde, né, no seu bem-estar. E é esse, como a Lu falou, não é um processo fácil, não é um processo que se termina, começa e termina, né, rápido, ele é um processo... É pro resto da vida, né? É pro resto da vida, essa é a boa notícia. Mas que quando você dá o primeiro passo, você já sente a diferença no resto da sua caminhada. É isso aí. Isso é real. Então, era isso que a gente queria passar para vocês, né? E agradecer mais uma vez, né, a participação de vocês nessa jornada, nesse caminhar que a gente pôde compartilhar com vocês e vocês também, porque a gente aprende muito, né? Cada trabalho que a gente tem, cada pessoa que a gente atende, cada aula que a gente dá, enfim, cada técnica que a gente aplica, que a gente aprende, também é um conhecimento muito rico e muito profundo para a gente, né? Então, com certeza, foi uma troca, né? Nós compartilhamos e vocês também compartilharam com a gente. Então, a gente fica muito agradecida, muito feliz por esse ciclo ter se encerrado de uma maneira muito boa, muito prazerosa, né? E espero que vocês possam continuar nessa caminhada com a gente, para a gente compartilhar um pouquinho mais, né, dos nossos conhecimentos, das nossas experiências. Isso. Que bom. Vai deixar saudade, né, Lu? Nós vamos ficar com saudade do grupo. E é isso, mas teremos outros trabalhos também. E sim, teremos outras oportunidades de... com certeza. De interagir novamente, né? É isso aí. Muito obrigada, gente. Obrigada, um grande beijo para vocês e uma ótima semana aí para todos. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.